fazer arqueologia do meu texto, porque tive um problema sério com a minha impressora. Mas eu acho que até foi bom, porque muito do que estava para eu dizer foi dito brilhantemente pela Cida e pela Dodora. Então eu queria resgatar... Primeiro eu vou começar com uma anedota. Eu sempre pensei de onde teria vindo esse hábito que nós temos de dizer para as crianças que os mortos viraram estrelinha. E esse filme foi um bálsamo para essa pergunta. Uma vez eu estava num sítio que tinha sido dos meus pais com a minha netinha de 3 anos. Era uma noite estrelada, maravilhosa, e esse sítio tinha sido construído pela bisavó dela, minha mãe. E eu mostrei a estrela mais brilhante do céu, porque eu sou incapaz de nomear, eu não sou astrônomo. E mostrei para ela e disse, está vendo aquela estrela? Aquela é a Bisa. Deu um tempinho, depois virou para mim e falou, e de dia, vira gente de novo? Naquela época eu não tinha resposta. Se eu já tivesse visto esse filme, eu iria dizer para ela que a Bisa estava num lugar chamado Atacama, onde as estrelas se tocam com a mão e os restos dos mortos permanecem inteiros para sempre. E é isto que esse filme consegue nos trazer como emoção, como história e também como psicanálise. É um relato que tem todos os componentes, não precisa ser nenhum psicanalista para poder entender o que ele fala sobre a morte, sobre a necessidade do corpo e dos rituais de sepultamento que todas as culturas temos. E por quê? Porque nenhum de nós viveu a experiência da morte, que é a experiência do não ser, não é? Então, para que o psiquismo possa absorver o não ser, não é? O desaparecimento da alma, precisa que aquele corpo morto seja vivo, seja chorado, e que esse querido morto possa passar para a dimensão da memória e viver na vida do que ficou como uma presença de história. Essas mulheres procuravam não só esses corpos, mas procuravam também a verdade, não é? Qual era a verdade do mistério dessas mortes? E por isso elas eram arqueólogas e eram historiadoras também. Quando a gente vê aquele episódio, né, que recebe um pé e uma meia de um queridíssimo morto, naquele momento a evidência da morte se fez e ela pode chorar, pode fazer o luto. É quase impossível fazer um luto com uma ideia e sem saber, sem ter o relato e sem ter a evidência do ser morto querido. Por isso essas mulheres eram arqueólogas e astrólogas também, porque elas pesquisavam a luz que queriam lançar sobre como as estrelas, os que já haviam morrido, né? Freud fazia referência também aos psicanalistas como arqueólogos, né? Porque procuravam trazer a luz sobre o inconsciente, que é um desconhecido, e assim evitar traumas, repetições, neuroses, sofrimentos, né? Fazer consciente o inconsciente. E só a partir daí poder elaborar, poder esquecer, poder seguir adiante. Freud tem um artigo muito lindo,
como eu disse, não é necessário ser psicanalista nem falar de psicanálise aqui, mas ele tem um artigo que nos serve para pensar por que a importância, né, desses rituais, de saber a verdade e de deixar o passado no passado, porque senão ele retorna como fantasma, né, como trauma, como algo que se repete porque não foi elaborado. Tem dois tipos de luto: os que conseguem fazer o luto e deixar o passado na memória e virar a história viva, e os que... esse é o luto. E ele compara com a melancolia, que é uma retenção, né, na morte, sem poder aceitá-la, sem poder elaborá-la, sem deixá-la passar para a memória e dar vida àquele ser tão querido. Então, a pessoa repete na vida os rituais como se ela se identificasse também com aquele que morreu. E é uma forma de se enterrar também, porque não consegue recriar uma vida e conviver com a memória que pode ajudá-la a ter aquele ser vivo de novo na sua vida. Então, por isso, as evidências físicas de se lembrar e de memorizar, para as sociedades também vale essa comparação entre o luto e a melancolia, né? A gente vê aquelas duas mulheres, uma contando que enterrou aquele pé querido, chorou, e a gente sente que ali teve um corte, né? Aquela outra senhora não aceitou uma mandíbula porque ela queria inteiro. Também uma forma de viver nessa busca e nessa procura, que também é politicamente, ideologicamente, uma forma de não esquecer, mas à custa de um sacrifício da própria vida, né? Assim como as arqueólogas da Atacama, como a Cida se referiu, as mães da Praça de Maio eram consideradas as loucas da Praça de Maio. Tem muita gente jovem aqui, então eram mães de jovens, filhos, filhas, maridos, mulheres desaparecidas, que se reuniam na Praça de Maio, que é a praça onde está o Palácio do Governo, o símbolo do poder na Argentina. Todas as quintas-feiras elas faziam uma via sacra em rodas, usando lenços brancos com os nomes dos filhos desaparecidos. E pediam que seus filhos aparecessem vivos e, se fossem culpados de alguma coisa, que fossem julgados. O que elas pediam? A lei num país onde a lei já não existia, né? E se tivessem mortos, teremos os nossos corpos para enterrá-los e poder viver e construir a sua memória. No filme tem um momento, naquele lugar que tem caixas, né, de restos misturados, e ele pergunta: quando nós vamos encontrar a alma desses corpos, né? É indissociável para o ser humano, o corpo e a alma. Por isso nós temos a ressurreição dos mortos na Igreja Católica, temos as religiões que concebem a reencarnação, né? Então não pode ser descartado, né? Não pode ser ossos, só osso, cada osso é parte de uma alma. E aquela mulher tem razão, eu quero a alma no corpo inteiro do meu filho. Mas essas mulheres, elas foram a primeira voz no silêncio que se transformou a sociedade argentina naquela época. Eu morei lá nos anos 74 a 80, e como a Cida disse, eu ficava fascinada com a vida de rua da cidade de Buenos Aires. Elas fervilhavam nas ruas, nos cafés, e o prato preferido das conversas, o prato principal, era a vida política. Tendo vivido essa cidade e tendo... Depois veio o golpe, a ditadura,
E eu, como estrangeira, podia perceber que muitas coisas estavam mudando na sociedade. Então, aquela vida toda das ruas foi tomada quase por um silêncio. E esse silêncio, inclusive, era a ausência de conversas políticas, até entre pessoas mais íntimas, né? Então, essas mulheres foram a primeira voz que quebrou esse silêncio e que depois, com o fim da ditadura, começaram a aparecer os textos, as peças de teatro, e elas eram chamadas loucas por quê? Eram até apedrejadas e muitas foram mortas. A tentativa do ser humano de se colocar num lugar distante da possibilidade de que aconteça com ele o terror, o que aconteceu com os filhos dessas mulheres, é evitar a referência a que aquilo de fato aconteceu, né? Então, o que era uma extrema sociabilidade foi se convertendo cada vez mais num certo isolamento. E essa mudança no cotidiano das pessoas me chamou muita atenção, e nós fizemos, eu com, então era meu marido, um cientista político, o Guilherme O'Donnell, uma pesquisa sobre os efeitos da repressão na vida cotidiana das pessoas. Não só o fim das eleições, não só os diretamente atingidos pelas mortes e desaparecimentos, mas o cidadão comum no seu cotidiano. E começamos a fazer entrevistas com pessoas de vários setores de profissão. Uma pergunta simples: aconteceram muitas coisas nesse país nos últimos anos, no que a sua vida mudou? E no começo havia uma certa dificuldade, e conforme a conversa ia se desenvolvendo, apareciam relatos, muitas vezes prantos dolorosos, né? Só para dar um exemplo, porque é uma coisa longa, eu conheci um livreiro que nós fomos entrevistar, e ele contou que ele tinha ido pedir aos militares que fizessem uma lista de livros proibidos. Os militares disseram que cada um é dono do que faz. Só que é dono do que faz pode receber como punição, se fez errado, com a própria morte. Então ele tirava, era a época das questões das Ilhas Malvinas, que os argentinos teriam retomado os ingleses, e uma vez entrou um general na livraria dele e viu um livro de geografia. Pegou o livro de geografia e as Ilhas Malvinas tinham o nome de Ilhas Falkland. E o general ficou roxo de raiva. E a cena daquele homem poderoso, que era o senhor da vida e da morte naquele momento, furioso, esse livreiro, um homem intelectual conhecido, cuja sua identidade estava ligada a publicar o maior número e as coisas melhores possíveis. No dia seguinte desse contato, ele retirou da livraria todos os livros de geografia. E assim as pessoas foram se empobrecendo e retrocedendo, não é? Cada um na sua área, imaginando qual poderia ser o erro cometido que pudesse levar a uma morte ou um desaparecimento. Mas essa cultura argentina, né, onde a política é parte do bife de chouriço e da batata, não desapareceu. As mães da Praça de Maio deram o primeiro empurrão. Tanto que hoje, se nós compararmos o Brasil, o Chile e a Argentina, a memória desses episódios na Argentina é o que, na minha impressão, na minha opinião, foi o país que mais avançou, né? Então, por exemplo, as mães
não ficaram só na reivindicação dos seus filhos, vivos ou mortos. Elas são avós, como a Cida disse, e hoje, anteontem, o Estado vinha a notícia da identificação do neto número 130. Quando começou essa tentativa de recuperar a origem familiar de crianças, filhos de desaparecidos, que foram dados pelos militares, os próprios que mataram os pais, a famílias para adoção, muitos queriam, como deixa para lá, deixa o passado no passado, essas crianças, a maioria está bem, tem uma vida, uma família, para que acabar com tudo isso? Aí fez uma comissão, composta de juristas e psicanalistas. E a decisão, o veredito foi que a origem, saber sua origem, conhecer sua origem, é o direito fundamental de qualquer ser humano. Então, isso é um passo de uma sociedade que não vai esquecer seu passado e não vai evitar o sofrimento, porque o sofrimento cura, né? E o segredo enlouquece. Hoje, o maior centro de tortura e desaparecimento, que era a Escola de Mecânica da Armada, belíssimo Memorial à Liberdade, na Argentina. Em todos os prédios, em muitos dos prédios, onde moraram jovens que foram sequestrados, desaparecidos e mortos, tem uma pequena placa com o nome e a data do desaparecido. Caminhar pelas ruas de Buenos Aires é uma forma de lembrar esse passado e não deixar nada barato. Nós estamos encontrando de volta no nosso país uns pequenos, outros maiores ossos que evidenciam que essa possibilidade não está totalmente eliminada, né? Talvez nós tenhamos que voltar a olhar as estrelas que iluminam o nosso passado. Como disse a minha neta, será que de dia vira gente de novo? Será que pode virar ditador de novo? Porque esse passado não foi obra apenas de alguns casos de excessos cometidos por alguns seres loucos e desumanos, mas sim, como mostra Dodora no seu belo livro A Tortura, é sim uma obra do humano.